Olá, boa noite. Este é o programa Em Pauta, realizado diretamente aqui dos nossos estúdios de Belo Horizonte, estúdios da Canção Nova, que ficam localizados na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Você já conhece aqui o estúdio da TV Canção Nova e a livraria da Canção Nova? Neste Natal, não se esqueça de que produtos de evangelização da Canção Nova é uma excelente opção. E claro também, o nosso querido Frei Moser está aqui presente, ele que é diretor da editora Vozes. E fora isso, Frei Antônio, muitas sugestões também de livros da editora Vozes. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para falar sobre aquilo que toca a todos nós. Natal é uma palavra mágica. É verdade. E junto com o Frei Antônio Moser, o nosso querido Padre Danilo César Lima, ele que é da Comissão Arquidiocesana de Liturgia aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, uma boa noite. É uma alegria estar aqui para conversar sobre o Natal. Exatamente. Mudou o Natal ou mudamos nós? Que significado precisamos resgatar diante de um evento tão importante, o nascimento de Cristo? Vamos acompanhar este VT e, por consequência, debateremos sobre este grande tema no programa de hoje. A cada ano que passa, percebemos que o Natal vai perdendo o caráter religioso. O que importa é o Papai Noel e os brinquedos, cada vez mais sofisticados. Neste tempo de Natal, tudo à nossa volta propõe uma mensagem de natureza comercial. E muitos são tomados pelo espírito natalino, que enche os grandes magazines. Como conhecer o verdadeiro espírito do Natal, que vai muito além do chamado consumismo natalino? Como viver o advento sem se distrair pelas luzes e árvores de Natal? Como dar o valor correto às coisas, fixando o olhar interior em Cristo? Mudou o Natal ou mudamos nós? No Em Pauta desta noite. Exatamente, essa é a grande pergunta. Estamos na última semana do Advento. Você que deseja participar do nosso programa, envie seu e-mail pelo endereço empauta@cançãonova.com e também acompanhe a programação da missão da Canção Nova aqui em Belo Horizonte pelo blog.cançãonova.com/bh. Padre Danilo, começar com o senhor sobre esse sentido do Natal. Nessa matéria de abertura foi abordado muito isso, essa questão do comércio versus o verdadeiro significado do Natal, ou seja, o nascimento de Cristo. Será que as pessoas, quando estão desejando Feliz Natal, esse sentido ou esse cumprimento se esvaziou por completo? Bom, eu diria em primeiro lugar que o Natal ele não pode estar versus a cultura e nem a sociedade, porque o Natal é para a sociedade, é para o mundo, né? Então esse acontecimento da fé, ele diz respeito a todos, né? Então a gente não se opõe ao que está aí, mas a gente mostra que a salvação, ela tem algo a mais do que esse mundo e essa sociedade pode nos oferecer. Então eu diria que o Natal é o maior presente para todos nós. E supera em larga escala tudo aquilo que a gente tem aí no comércio, tudo isso que a gente tem aí, digamos, na nossa sociedade. Então a mensagem do Natal, ela vai além disso tudo. Então eu não diria que a gente precisa se opor, mas diria que a gente precisa entrar e mostrar essa luz nova do Natal, porque ela é sempre nova e ela é capaz de transformar, inclusive, essas estruturas. Frei Antônio. Gostei, Padre Danilo. Puxa, nós não somos contra aquilo que aparece, mas nós devemos buscar por trás o sentido que ainda não foi, talvez, desvelado para muitas pessoas. Não tenha dúvida, a igreja não é do contra, ela é que ajuda a descobrir novas dimensões. No tocante aí ao, digamos, o Natal como Natal, muita gente acha, não, porque está sendo perdido o sentido do Natal. Até certo ponto é verdade, mas por outro lado, também no passado tinha muita gente que não tinha o sentido profundo do Natal. E o Natal nem era propriamente a festa que nós conhecemos. E inclusive aí vamos dar uma de franciscano, não é? O presépio é tão importante
Sabe quem fez o primeiro presépio, mas ao vivo? Francisco de Assis. Lá no Monte Grécio, convidou o povo para, na noite do Natal, com burrinho e tudo, subir a montanha até chegar a uma gruta, onde ele mesmo cantou o Evangelho da noite do Natal, e o povo com tochas, etc., não é? E levando também cordeirinhos, coisa que valha, viveu um Natal muito intenso. E aí é que surgiu essa ideia de um presépio. Agora, eu pessoalmente percebo isso, que há, vamos dizer, talvez uma exploração comercial. Mas, por outro lado, não há quem não conheça o Natal. Basta ajudar a descobrir o sentido, não é? E, inclusive, mesmo num mundo desacralizado, né, o Natal é Natal. Por exemplo, na Alemanha, muito interessante, eu passei um Natal dos mais belos da minha vida, além da neve e tudo. Aquele respeito para a árvore de Natal. Que coisa bonita, o acender das velas, velas de verdade, né? Coisa linda. E mesmo na minha infância, eu me lembro como hoje, não é? Nós íamos passando de casa em casa para os vizinhos e cantando Noite Feliz, acendendo a árvore de Natal. E um primo meu, não é, que estava engrossando a voz, com 13 ou 14 anos, resolveu acender um cigarro na velhinha, não é? Uma das velhinhas da árvore de Natal. A mãe soltou um tabefe, na época não tinha a lei do menor e do adolescente, né? Mas de qualquer forma, um tabefe. Era uma ofensa, imagina. Aquilo tem algo de misterioso, de sagrado, né? Então eu acho que houve até certo ponto certas conquistas, não há dúvida nenhuma. Está havendo uma maior procura pelo presépio, menor procura? Como é que o senhor... Por incrível que pareça, né, está havendo uma grande procura de presépios. E talvez aí os nossos telespectadores vão estranhar. Sabe de onde é que vem a maioria dos presépios, os mais belos? Vem da China. Da China comunista. Comunista é um modo de dizer, porque está havendo uma grande evolução, não é? E depois a gente sabe que quem produz não são propriamente indústrias chinesas ou aprenderam, são as grandes multinacionais que aproveitam a mão de obra mais barata e tudo aquilo, não é? Que estão lá na China. Agora, muito interessante, presépios lindos, são procurados. Já nessa altura, já, digamos, há uma procura muito significativa. E depois também, mesmo nas cidades, a gente sempre vê, eu sei aqui em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, é da Liberdade que se chama, né? A Praça, não é da Liberdade, é da Liberdade. Então, esses enfeites bonitos, isso cria um clima. Agora temos que ajudar o povo a ir para além daquilo que está vendo e ouvindo, não é? E participar de um espírito natalino. E de que forma, então, Padre Danilo, a gente pode ajudar a essas pessoas a experimentar esse sentido da fé no ambiente natalino? Começando por nós mesmos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque eu acho que dentro da igreja também nós corremos o risco de perder esse sentido, não é? Então, eu às vezes converso com as comunidades que dizem que Natal é aniversário de Jesus. Eu falo, gente, eu acho que a gente está diminuindo um pouquinho o mistério do Natal. Jesus não está fazendo 2013 anos, não se trata disso. Mas se trata do fato de Deus ter se feito humano, de Deus ter assumido a condição humana, a nossa carne. Então, esse é o mistério do Natal, é um encontro da humanidade com a divindade, né? Onde então essa comunhão vai ser restabelecida, né? A gente diria que é o pontapé inicial do mistério pascal que o Natal inaugura, então. E exatamente também nesse contexto, é por isso que muitas paróquias, arquidioceses, né, por consequência também, organizam as grandes novenas de Natal, né? Ou seja, também é um motivo para que a família se reúna, os amigos, para justamente experienciar nesse momento. Evidentemente, porque a novena nos prepara o espírito para bem celebrarmos o Natal. E a novena tem a sua origem na liturgia das horas, a oração da igreja por excelência. Então, rezando os salmos, cantando as antífonas do Ó antes do canto do Magnífica, a gente então se prepara à espera desse que vai chegar, né, na celebração do Natal.
E acaba sendo também um momento de muita sensibilidade, né, Frei? As pessoas ficam muito comovidas nesse período do ano. Sem dúvida nenhuma, toca o sentimento. E tem um outro aspecto, né, que essas novenas ocasionam, ao menos nos bairros, cidades menores, talvez nos grandes centros um pouco mais complicado, mas é um encontro de famílias que sai do seu ninhozinho e abre as portas, não é, para pessoas estranhas. Hoje, o grande problema não está em termos cadeias, prisões, mas os prédios viraram prisões, os apartamentos viraram prisões, então os ladrões estão soltos e nós estamos aprisionados, né? Então, aquilo quebra um pouco a formalidade. Não, meu apartamento. E assim também nas casas, onde ainda, digamos, existem casas na periferia, etc., uma certa peregrinação. Hoje vai ser onde? Ah, na casa do José. Ah, amanhã vai ser onde? Ou seja, aquilo cria um espírito, uma certa peregrinação, não é, de casa em casa, e que eu acho muito importante para resgatar o mistério de Deus que nos visitou. E quando Deus nos visita, algo de extraordinário acontece. Quando nós visitamos irmãos na fé ou somos visitados, algo de extraordinário acontece. A gente cria um outro espírito, uma outra dimensão. No programa da semana que vem, a gente vai abordar sobre essa questão do ano novo, né? Então, o sentido do ano novo, como foi 2013. Mas essa época de Natal, né, padre, também ajuda muito as pessoas a fazerem uma revisão de vida, a já se prepararem para efetivamente essa mudança de calendário, né? O ano de 2014 que se aproxima. E toda essa preparação para o Natal já vai sensibilizando, vai tocando as pessoas nesse sentido. Então, o Natal também transmite esse sentimento assim, de mudança, né? De querer melhorar, de fraternidade, de... Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que para a igreja já é novo ano, né? O ano litúrgico já começou bem antes do Natal, umas 4 semanas antes. Exato. Mas o Natal, ele está dentro desse contexto do calendário civil também, né? Em que a novidade do Evangelho, ela vai fecundando, digamos assim, a vida de cada pessoa, de cada cidadão, das comunidades. Né? E retomando um pouco a fala do Frei Antônio, eu estou fazendo uma experiência muito bonita na minha paróquia, onde os moradores dos prédios se organizam para a novena do Natal. E aí eu fico pensando, olha a força do Natal, Sim. de tirar as pessoas dessas prisões, de tirar as pessoas dos seus muros, de fazer as pessoas irem ao encontro das outras. Então eu diria que o Natal, ele renova, né, para o ano novo, mas para uma vida nova, né, para um novo convívio na sociedade. E esse espírito ele tem que se prolongar durante o ano todo, né? O Natal ele nos ajuda a exercitar um espírito cristão para um convívio melhor na nossa vida, na nossa história, na nossa sociedade. De que forma também fazer com que as pessoas resgatem esse sentido que o senhor mesmo falou, de Jesus que se fez homem, as pessoas que não participam da igreja, né? Principalmente nesse ambiente natalino, como fazer com que as pessoas se recordem disso? Olhando para a gente mesmo, né? Começando a apreciar mais a humanidade como Deus a apreciou. Deus gosta da nossa humanidade. Tem um autor antigo, Tertuliano, ele fala que a carne é o princípio da salvação. Né? Então, Deus, ele se vale da nossa condição humana para nos salvar. E o Natal quer dizer isso. Né? Deus nos salva por dentro, a partir de dentro, a partir da nossa experiência. Então, a gente tem que olhar para a nossa humanidade com mais simpatia, não com oposição. Né? Porque tudo que foi criado por Deus é bom e foi ainda elevado pela encarnação do Verbo. Então, ao se fazer um de nós, Deus transforma ou faz com que essa nossa humanidade seja ainda mais elevada. O que a gente precisa denunciar, isto sim, é tudo aquilo que desumaniza. A violência, as drogas, esse comércio em torno do corpo, né, do sexo, o erotismo desenfreado, essa coisa que desumaniza as pessoas. Tudo isso vai contra o projeto de Deus.
né? Então, o Natal nos ajuda a valorizar a nossa humanidade na sua essência, na sua verdade. Gostei muito, Padre Danilo, puxa, de uma palavra que certamente os telespectadores vão dizer, como ele falou direito? A carne é o princípio da salvação. Só isso já é uma aula de teologia, né? No sentido cuidado com o corpo, cuidado com a sua sexualidade, é instrumento de pecado. Não, é caminho de salvação. Claro, você tem que saber, não é, reverenciar aquilo que você é, não é, o seu todo. Agora, muito interessante, São João, por exemplo, não é? No prólogo de São João, no princípio era a palavra estava em Deus e era Deus, e o verbo se fez carne. Isso realmente é de uma profundidade extraordinária. E eu gosto desse prólogo de São João por muitos motivos, mas um deles é que lá no fundo da genética, né, você tem a palavra, a linguagem da genética, que um dia se faz carne, né? Um ser humano novo que vai ter início. E depois, todas essas ideias relacionadas com o corpo de Cristo, o corpo da igreja, né? E mesmo a nossa corporeidade, que é mais do que carne, não é? A corporeidade. Enfim, eu acho que o Tertuliano estava iluminado quando soltou essa frase, a carne é princípio de salvação. Vou utilizar no meu sermão de Natal. Tá bom. Então nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho aprofundando mais esse sentido do Natal. Mudou o Natal ou mudamos nós? Daqui a pouquinho voltamos com o programa Em Pauta.